Basicamente, sim, só para ter uma coisa mais imagética, a filosofia maker ela trabalha em rizoma. Rizoma é ali aquele lírio no meio. É o seguinte, você consegue se aprofundar, você tem uma fixação, mas você pula para o outro lado, você se espalha. Você não é esse Stallone, que são os morangos, que na verdade eles saem super fáceis. Então você não é frágil, você não tem um conhecimento superficial. Você também não é um bulbo e fica se acumulando de conhecimento e se enfia numa sala e não transmite isso para lugar nenhum. Você realmente cria raízes fortes, porque você tem que ter esse embasamento teórico em alguma área, não precisa ser em uma área só, muito pelo contrário. E você transmite isso, você realmente solta uma sementinha e vai indo. E não perde essa conexão. Outra coisa muito importante da filosofia maker é você trabalhar em camada. O que eu falei sobre você mostrar o processo que você fez é muito importante. Porque vamos dizer que eu estou programando alguma coisa. Vamos dizer um jogo. Vamos dizer que parte dessa programação eu consiga usar para fazer uma cadeira. E por que não? Eu sei que eu estou usando exemplos muito simples e distantes, mas é realmente para vocês pararem para pensar que é possível. Você vê o processo, seja de criação, ou seja, os problemas que a pessoa teve, etc., você consegue aprender com eles. E, às vezes, você pode usar parte desse processo, literalmente hackear esse processo, para você aprender com ele. E eu acho que a gente já trabalha assim, só que a gente não percebe. Quantos vídeos de tutoriais a gente acha na internet? Isso já está acontecendo. Então, por que a gente ainda fica com esse mimimi de nossa, esse é o meu trabalho, por que eu não vou compartilhar como eu fiz? E daí, agora entrando um pouco na filosofia do it yourself, que na verdade nós temos profissionais em linguagens de multiplataforma. Como eu falei, não é uma grande área, são várias grandes áreas. E é muito interessante vocês se aprofundarem nelas, e se forem áreas análogas, melhor ainda. Tá. E você, obviamente, e consequentemente, ser um profissional multitarefa. E você hackear esses processos. Não hackear no sentido de estragar, porque isso seria antiético. Mas hackear no sentido de ressignificar esses processos. De você aprender com eles e, com esse aprendizado, ensinar outras pessoas. Você realmente ressignificar as informações. Porque, hoje em dia, a gente não trabalha mais com objetos. A gente trabalha, assim, com um sistema de serviços. E como a gente não trabalha mais com objetos, o que a gente está desenhando? O que a gente está projetando? Que tipo de plataforma que a gente está fazendo? E todo esse trabalho, como o Gabriel já falou, e vou voltar um pouquinho, tem que ser coletivo. Porque para chegar nessa esfera virtual ou artificial, ele tem que ser coletivo, você não vai conseguir fazer isso sozinha. Cada um realmente tem uma grande área de especialidade e ela precisa ser ligada a outras grandes áreas. Ninguém consegue, hoje em dia, trabalhar sozinho. E quem está trabalhando, vou ser muito sincera, está muito errado. Tá? Então, você, hoje em dia, se conecta digitalmente. A gente não se conecta como a gente escreve uma história. Tipo, a gente não sonha linearmente. Então, por que a gente tem que trabalhar dessa maneira? Tipo, quando a gente sonha, a gente tem, tipo, vai de um lugar para um outro, a gente não sabe como que foi parar, vai umas coisas nada a ver, às vezes vem no dia a dia, vem coisa nada a ver. E, mano, esse é o nosso cérebro. Nosso cérebro é um mapa rizomático. Por que então, na hora da gente fazer um trabalho, a gente tem que escrever tudo bonitinho, seguir um processo? Às vezes não tem essa necessidade. E por que não cruzar essas linhas? Por que não cruzar esses processos? E esse negócio, essa filosofia maker, ela é interessante porque toda essa ideia de juntar pessoas de diferentes áreas e dessa coletividade é sempre para você tentar pegar o melhor de todo mundo. Porque eu não manjo de empreendedorismo, por exemplo. Eu não é essa a minha habilidade, entendeu? Então, para que eu não... Que nem, de novo, coletividade. Por que não pegar alguém que manja disso? E ele não precisa ser formado. Eu nem quero que ele seja, porque ele vai querer cobrar, não sei o que, não sei o que. É um negócio de amigos, assim, sabe? Não é...
Eu não quero um especialista, eu quero alguém que faça o que precisa ser feito. E isso pode ser feito por qualquer um. Uma coisa que a gente conversando sobre a palestra, a gente chegou meio que nessa definição de empreendedorismo de guerrilha, que é um empreendedor que não tem nenhum estudo formal de empreendedorismo, mas ainda assim ele é muito bom. Tem gente aqui que palestrou, inclusive, nesse palco, pessoal dos indie games, assim, que, velho, os caras têm planos de negócio, plano de marketing sensacional, que muito cara que está se formando ou em publicidade e marketing ou até mesmo em game design não tem noção, porque os caras aprenderam apanhando. Eu não sei se alguém aqui de vocês escreve, se alguém faz alguma coisa assim, programa, mas, cara, programar se aprende programando. Escrever se aprende escrevendo. Dirigir se aprende dirigindo. Então, qual que é o real significado e o real peso de você ter um diploma? Isso vai me assegurar que você é um profissional bom? Para mim, não. Porque eu acredito muito mais em quem faz do que em quem tem um papel dizendo que faz, sabe? Esse empreendedorismo de guerrilha é uma ideia, é exatamente essa ideia. Porque você sai muito da faculdade, pelo menos na parte de computação, as aulas de administração te ajudam a administrar uma empresa, mas nunca me ensinaram a abrir um CNPJ. Para que eu vou ter que aprender antes de ter uma empresa o degelo e sobre toda a questão de cultura de empresa, sendo que a faculdade me obriga a fazer meus trabalhos sozinho? Eu estou administrando o quê, na real? O que eu estou aprendendo? Para que aquilo vai servir? Qual o contexto, de novo, daquele negócio que estão querendo me ensinar? O contexto não existe, do jeito que é feito hoje. A filosofia de garagem, de novo, ela é advinda de muito tempo atrás. E esse learn as you go é a melhor definição. Eu tentei pensar numa frase em português para isso, mas não deu certo, eu deixei em inglês mesmo. Porque é esse negócio de dirigir, se aprende dirigindo. Tanto que em alguns países, você enquanto pai, enquanto responsável, enquanto maior de idade já habilitado a dirigir, pode pegar uma faixa, você coloca uma faixa no seu carro, aquela faixa transforma o seu carro num carro de autoescola, você mesmo ensina o seu filho ou seu dependente, e assim que você aprende a dirigir. Você não precisa pagar R$1.000, deve estar hoje, para tirar uma carteira A e B, mais talvez, para fazer aquela prova teórica que ninguém acha ela difícil, ninguém sabe para que aquela prova teórica serve, mas enfim, né? É o jeito que é feito. Learn as you go é aquele negócio. Todo mundo que quer fazer jogos tem ideia de jogos. Você tem ideia de jogos há quantos anos? Já pararam para pensar isso? Nossa, tem muito tempo. Por que você nunca fez? Por que você nunca começou? Eu não sei programar. Tem programa que você não precisa saber programar. O MIT criou uma linguagem chamada Scratch, que é programação visual. É blocos de comportamento. Você fala assim, quando apertar direita, você coloca. Aí o que acontece? A posição soma 1 para a direita. Acabou. Você conseguiu fazer uma movimentação. Nunca soube programar. Não sabe desenhar? Procura Open Game Art no Google. Gente, não é o que falta. O que falta é essa ideia de errar. O que falta é ter medo desse erro. Isso são duas coisas que estão tudo aqui está meio ligado, porque não existem erros finais. Claro, se é um astronauta, está num foguete indo para a Lua, existem erros que são os seus últimos erros. Aquilo vai ser seu último erro, provavelmente. Porque o bagulho explode, né? Mas assim, você está fazendo um jogo, qual que é o problema de você fazer um jogo merda? Na real, o seu primeiro jogo vai ser uma bosta. O seu segundo provavelmente vai ser uma bosta. Seus 5 primeiros jogos provavelmente vão ser uma merda. Então, começa a experimentar. Faz logo, passa logo dessa fase merda, sacou? Eu acho que um exemplo que, quando a gente estava conversando sobre essa palestra, que acabou surgindo,
Mano, quando eu era criança, eu pegava um videogame, eu não li o fucking manual de instrução. Sabe, que alguém leu o manual de instrução antes de jogar? Ok, você é estranho, desculpa, tá? Mas, tipo, e a gente não tinha medo disso. Tipo, não tinha. Dava reset, morria 15 mil vezes, passava por aquela fase de merda de novo e você aprendia com aquilo. A gente não fazia isso. Por que a gente perdeu isso? É um negócio assim, nos jogos, falhar é só dar retry, né? Só que eu não sei, eu gostaria de saber, eu não sei quando a gente aprendeu a ter medo, tanto medo que nem a gente tem hoje. Na escola. Eu culpo um pouquinho biografia, tá? Porque aquelas biografias é sempre um negócio de superação. Ninguém nunca fala que o cara cagou 1000 vezes antes de fazer certo. Só mostram, tipo, ele surgiu e agora... O criador do Super Meat Boy mesmo, eu tava vendo uma entrevista dele, muito boa, inclusive. Tem no YouTube, de um canal que chama Design ao Cubo, Design 3. Ele fala do Indie Game The Movie, depois do lançamento do filme. Ele fala assim, a galera vê o filme, jogou Super Meat Boy, fala assim, esse cara fez Super Meat Boy, o gordinho tá mó bem, fez Super Meat Boy, tá rico. E ele mesmo fala, mas ninguém nunca falou dos 37 jogos que eu fiz e ninguém conhece. 37 jogos pra fazer um que deu certo. Então, tipo, vamos fazer os nossos 37 jogos logo, saca? Porque não precisa ter medo, gente. Tipo, qual que é o problema real de você fazer um jogo bosta? Tipo, você vai publicar ele no seu Facebook, seus amigos não vão dar like, e é isso, sabe? Tipo, o medo é mais social do que real. Tipo... Por que esse medo? Vocês já pararam para perguntar por que se não começou? Vou fazer um jogo ruim. Aí, eu faço coisas ruins, eu já fiz música ruim, não gosto. Não tem nenhuma música minha que eu falo, caralho, essa sim, Magnum Opus, manja. Tipo, porra, vou chamar uma orquestra para tocar esse negócio. Não tem, cara. Mas eu comecei tentando, né? Os caras lá da Mother Gaia, eles investiram nessa minha ideia de experimentar. Falaram assim, não, você quer cuidar da música? A gente deixa a música sempre com você. Eles me jogaram a responsabilidade e confiaram que eu ia mandar bem. E ainda não consegui, mas estamos tentando. Outra coisa, esse use o que tem, use bem, é um outro jeito de falar todo aquele negócio que sempre sai naqueles sites criativos e de do it yourself e tal. Tipo, olha como essa pessoa fez um submarino com silver tape, 2 palitos de dente e uma bateria usada, saca? Tipo, e falando sobre a restrição traz criatividade. Mas não é só isso. Não é tipo, restrição traz criatividade. A ideia para aprender disso é que, assim, você pode ter restrições de habilidade, restrições materiais, por exemplo. Eu não tenho um PC muito foda para fazer o jogo que eu quero. Então não faz o jogo 3D, o Assassin's Creed que você quer. Faz um Tetris, cara, em ACE, tá ligado? Tipo, os caras mandaram um homem pra lua com um computador pior do que um iPhone, cara. Tipo, você consegue fazer um jogo com o computador que você tem, provavelmente. Então, tipo, saber usar o que você tem e saber usar aquilo bem antes de querer comprar 1000 coisas. Na parte da música, eu posso dizer isso bem, assim, porque todo controlador MIDI é tipo um teclado que não solta som, ele só manda pro computador a informação das teclas e tal. Todo controlador MIDI que você vê um trailer na internet, ele sempre vai falar pra você que é aquilo que você precisa pra fazer uma coisa boa. Todos são assim. Todos têm uma feature de tipo, nossa, essa feature é o seu caminho para o sucesso. E não vai ser. Se você ficar mudando sempre, não vai ser. Agora, se você começar a fazer música no FamiTracker, que é um bagulho old school, programa simplíssimo, e ficar só nele, você vai aprender a usar ele e você vai aprender a usar bem. A resolução de problemas também, para mim, é a habilidade, é o que a gente devia ser ensinado. A gente não devia aprender geografia, a gente não devia aprender matemática, a gente devia aprender a resolver problema. Basicamente, o que isso significa hoje? Aprender a procurar no Google. E é verdade.
Meu, o que você faz quando você não sabe alguma coisa hoje em dia? Você procura no Google, cara. E essa ideia de, tipo, aprender a procurar, aprender a dar nome para os seus problemas e a resolver eles sozinhos. Porque é isso que o mundo vai cobrar de você. Voltando para a parte de administração, administrador não é o cara que lê o livro de administração. O administrador é o cara que resolve as picas da empresa. Porque o programador, ele não precisa... O programador não pode ter seu saco enchido por coisa da gerência. O programador tem que programar, ele quer programar. Não necessariamente quer gerir. Ele quer programar, ele quer trabalhar. Você não fala assim, o chefe reclamou que tá não sei o quê, então vamos apertar isso daí. Não, cara, é a sua equipe. Você tem que proteger a sua equipe dos problemas de fora para que ela possa trabalhar bem. E isso é resolver problema que surge, cara. E essa ideia de meta-palestra é muito isso, porque a gente nunca palestrou na campus. E não chamaram a gente aqui, a gente deu um jeito de vir. Conheceu uma pessoa, mandou, trocou uns e-mails, trocou umas ideias, explicou qual que era a ideia da palestra, e a gente está aqui, cara. E qualquer um de vocês poderia estar aqui. A ideia do Maker eu acho muito foda, porque é o empoderamento do ser humano, de qualquer um, do indivíduo. Você não precisa, o cara nasceu com talento para matemática, eu não, então eu nunca vou ser um cara bom se eu precisar de matemática. Não, cara, nada a ver. Você tem o poder de fazer o que você tem vontade. O que você não pode é ter um medo grande demais para você não querer fazer aquilo. Essa palestra, cara, é um experimento. Eu espero que ela esteja boa, mas eu aceito se ela tiver uma bosta. E eu tenho certeza que a próxima vai ser melhor. Porque eu tô aprendendo aqui, tá ligado? Essa ideia de garagem é muito interessante, porque a gente vê cada vez mais isso surgindo. O pessoal da Crítica, não sei se vocês conhecem, da Crítica ao Estúdio, que fechou, fez Dungeon Land. O pessoal organizou essa Super BR Jam, que foi uma jam daqui. Jams, hackathons em geral, pra mim, é a epítome da filosofia maker, da filosofia construtivista. Tanto que foi engraçado que quando eu estava montando esse slide, eu fui pegar o logo da Global Game Jam, que foi semana retrasada, fim de semana retrasado, e eu achei legal o logo dele, que é inovação, experimentação e colaboração, que é exatamente o construtivismo, né? É exatamente isso que eles dizem pra gente fazer. E foi muito sem querer mesmo, eu achei legal isso, porque são os mesmos valores. E inovação aqui, tá tudo bem que agora é buzzword, todo mundo gosta de falar que é inovador e tal, mas a ideia da Game Jam é realmente, porque é legal que a Game Jam ela traz exatamente as situações que a gente, com essa palestra, quer criar em vocês mesmos, na cabeça de vocês. A Game Jam são 48 horas, que se seu jogo ficar uma bosta, não importa, são 48 horas. Já passou mais tempo scrollando o Facebook e o 9gag do que você vai passar 48 horas fazendo um jogo. E vai servir para muita coisa muito mais legal. Então, essas jams e essas hackathons, elas são interessantes e eu acho que grandes coisas surgem daí, porque elas removem a atmosfera de medo da falha. Porque falhar é um processo que vai acontecer. Sua primeira jam, se passa, você nem vai conseguir terminar o jogo. E eu espero que você volte para a próxima e consiga terminar. Não fique com medo de, eu fui da outra vez e foi uma bosta, nem vou mais. Galera, nada a ver. Cada vez que você cai, você levanta mais forte, saca? E todo esse conceito de inovação, na verdade, às vezes fica, nossa, eu tenho que ter a ideia genial. Gente, inovação não é ligada à tecnologia, e sim ao repertório. Você não vai ter a ideia genial. Ninguém tem a ideia. Isso é muito do contexto que você tá. Às vezes você tem uma ideia genial e ela tá fora do contexto. Simplesmente assim. Ela foi criada para ser usada daqui a 20 anos. Ou ela era uma ideia genial para 20 anos antes. Então, não existe esse conceito de inovação genial. Vocês têm que sentir isso e vocês têm que criar esse repertório para que chegue o mais próximo disso. Porque não vai chegar, a máxima inovação. É engraçado, acabou de me lembrar um exemplo, isso. Fala assim, às vezes sua ideia é genial para daqui a 20 anos. Todo mundo aqui está usando computador, né? Acho que os programadores conhecem o Boolean, o True False, que é o 0 e 1, é como o computador trabalha.
O Bully, eu esqueci o primeiro nome dele, não sei o que Bully, que é o criador da aritmética booleana. Eu não lembro há quantos anos ele criou isso, mas ele criou operações para conjuntos com 2 elementos. Soma, subtração, tudo para conjuntos com 2 elementos. E ninguém sabia o que fazer com essa bosta. O cara era matemático, ele pirava nisso. Aí inventaram o computador e perceberam que o computador tem 2 elementos. Falaram, porra, e aquele negócio do cara? Por que a gente não usa? Estamos usando, né? Tipo, esse lugar é isso. Essa ideia foi depois que ele morreu, descobriram para que serve. Mas sei lá, ele deve estar feliz em algum lugar. Outra coisa de garagem que, porra, isso é uma história que se alguém não conhece, deveria. Esses 2 caras aqui, Steve Jobs e Steve Wozniak, numa época muito remota. Steve Jobs se vestia melhor nessa época do que agora com aquela gola rolê. Quer dizer, agora não, né? Tadinho. Mas eles faziam parte do Homebrew Computer Club. Ele era praticamente um hackathon dos anos 70, sei lá, não lembro da época. Mas era um monte de nerd, cara, que gostava de eletrônica. Computador naquela época era um negócio muito de hobby. Eles se juntavam, soldavam as próprias coisas, faziam os próprios computadores na garagem. E hoje você tem tipo uma garagem dentro do seu computador e você usa ela para ver o 9gag e fica com, tipo, nossa, podia fazer um jogo, né? Ai, mas peraí, deixa eu scrollar mais um pouco. Esses caras, tipo, eu não gosto muito desse exemplo porque parece que eles não se fuderam. Obviamente que os caras se fuderam muito. O Jobs foi mesmo demitido da Apple diversas vezes. Enfim, é um maker do passado, né, cara? Ele é o maker antes de existir essa definição como a gente conhece hoje. E aqui tem uns exemplos aqui brasileiros mesmo, de pessoas que eu admiro, assim. Inclusive, cadê o Sato? O Sato ali, ele é o criador do Porcupine, eu acho muito, muito legal o esquema deles. Isso é uma foto de anteontem, super atualizada, meu slide, aliás. A Mori e o Santo. Eles fazem jogo na casa deles, cara. Eles não têm ambiente de trabalho. E fazem jogos bons, fazem muitas coisas boas. Aquele é o Venturelli e o Beto Souza O Venturelli é meio freelance. O Beto Souza, ele é o artista do pessoal da Behold, lá de Brasília. Estão fazendo o Chroma Squad, fizeram o Knights of Pen and Paper, fizeram o Save My Tele, muitos jogos. Inclusive, eles são outro exemplo de gente que fez muito jogo ruim para conseguir fazer um Knights of Pen and Paper e agora o Chroma Squad e agora daí pra frente. Os caras simplesmente começaram. Hoje em dia, eles têm um escritório que é uma casa. Não é um escritório, eles moram lá. É uma casa mesmo. Eles alugaram uma casa para usar de escritório. O André Assai, que é aqui de São Paulo, quem tiver oportunidade, vai no Spin. Ele organiza o Spin, que é um encontro de desenvolvedores de jogos ou aspirantes a. E é muito da hora. O cara também faz jogo em casa, o cara faz uns jogos fodas. Ele tem um espírito meio punk, assim, eu acho bem da hora. Pra mim é o punk dos game devs, assim. E o esquema do Porcupine, do pessoal lá de Bauru, que a gente começou junto a fazer jogo, cara. E a gente sempre fez muita coisa zoada, assim. Antes deles chegarem nessa ideia, que eles começaram numa Ludum Dare. Qual que foi? 28. No Ludum Dare 28. E agora teve um campeonato desse jogo aqui ontem, meia-noite, cara. E eles começaram, tipo, virando o dia pra fazer esse jogo numa jam. Então, tipo, é meio que só fazer mesmo, sabe? É começar e aprender com seus erros e não ter medo de errar. Nisso? Fala. O bug meio que surgiu nessa ideia também. Foi, na verdade, com um bate-papo no SB Games, que a gente estava conversando, nossa, o SB Games é tão legal, né? A gente podia ter isso lá perto de Bauru, tal. Tem o pessoal que desenvolve jogos, tem um campus absurdamente grande com psicologia, pessoal da computação, pessoal do design. Nossa, 15 mil pessoas interessadas nisso. E não tem. Fazer o quê? E a gente fez. A gente decidiu que a gente queria criar um local que as pessoas interessadas pudessem dar oficina, pudessem palestrar, pudessem simplesmente se juntar e discutir. E a gente fez um evento
E deu certo, veio gente de fora, veio gente do campus, veio gente que era de ensino médio, se interessou e ficou sabendo. E a gente conseguiu o apoio do SESC. O SESC, que na verdade entrou em contato com a gente, falou, nossa, essa ideia é muito legal, porque esse é o futuro. E foi isso, a gente tentou e deu certo. A gente, no caso do Bug, deu muita sorte, mas era isso, a gente tinha um monte de gente interessada, a gente realmente viu a necessidade, porque assim, tinham pequenos focos de gente que gostava de games ou que desenvolvia games. E, mano, por que não juntar essa galera? Por que realmente não fazer isso crescer? Tornar Bauru um polo, ter que esperar realmente chegar ao campo, chegar ao ESP Games para conversar sobre isso, para quê? Por que a gente não pode fazer isso aqui em Bauru? O Bug acabou dando bem certo. A gente está com um plano de fazer um spin-off do Bug dentro do Sesc no final desse ano. E vai ser foda, o pessoal gostou. E agora, o Sesc tem grana, né? Eles conseguem investir em muita coisa legal que a gente, como universitário, indo na louca, não tinha nem como pensar. O Bug deu tanto certo que a gente teve a ideia de fazer o Glitch. Teve a ideia assim, né? O Glitch, ele é um encontro mensal onde você que está desenvolvendo o seu jogo na sua caverna, na sua casa, vai lá e lá vai ter várias pessoas como você. E quem desenvolve jogos ou quem desenvolve qualquer coisa um pouco mais técnica, assim, que não é de conhecimento geral, sabe que quando você apresenta um jogo para um jogador, ele vai falar se é legal ou não, ou ele vai dar umas dicas muito alto nível que você tem que desconstruir tudo a pouca coisa que ele falou e descobrir o que ele realmente quer dizer com aquilo. O Glitch não, o Glitch é um monte de desenvolvedor, então se você traz um jogo, alguém vai falar assim, velho, eu achei uma movimentação do personagem meio dura, eu acho que você podia fazer uma curva de aceleração meio assim, então um feedback muito mais direcionado. O Glitch é filho do Spin, que é do André Assai, aqui de São Paulo. O Spin rola agora, primeira quarta-feira de todo mês, no Centro Cultural da Vergueiro. Vão lá, que é muito foda. O Glitch, ele, por ser meio filho, assim, ele também tem uma periodicidade. Toda a última quinta-feira do mês, lá no Sesc também. Eles cederam espaço todo mês pra gente. E é legal porque é um espaço maker, assim, por assim dizer. Acabou virando, né? E tem dado muito certo. A gente vai trazer um cara do Cartoon Network, da parte de jogos, mês que vem. Tá tudo dando certo, simplesmente porque a gente viu que não tinha. Falou assim, velho, se não tem, por que a gente vai esperar ter, em vez de organizar e ver o que dá? Se for ruim, beleza. Não tem mais. Se não existir necessidade, se a gente vê que a gente fez e ninguém tá interessado, então não tem por que fazer, né? No hard feelings. Guardem e o Glitch surgiu disso, Só isso que eu ia... Não, guardem também na agenda, se alguém estiver lá para o Bauru em setembro, o Bug agora vai fazer um evento, então já podem anotar na agenda. E por favor, vão, se vocês quiserem tentar, feito a gente tentou aqui no campus, dar uma palestra, dar uma oficina, avisa a gente, entendeu? Tentar não custa. E, bom, a ideia é assim, a conclusão disso tudo é, galera, vamos fazer, saca? Tipo, perde esse medo, perde essa preguiça, tira um pouquinho de tempo do seu dia, cara, que é meia hora, saca? Pra fazer alguma coisa que você quer fazer, porque independente de todas as desculpas que você dá pra você mesmo, você pode fazer o que você quer fazer. Tipo, e eu não conheço vocês, mas eu sei que vocês podem. Simplesmente porque, cara, olha onde a humanidade chegou, cara. A gente tá tendo luta de robô, mano. Luta de robô. Isso é muito da hora, cara. Tipo, parabéns a todos os envolvidos, saca? E, meu, se eles conseguem, se alguém conseguiu, a gente também consegue, saca? Tem um videozinho legal. A Hora da Aventura, dando lições de vida. Dude, sucking at something is the first step towards being sort of good at something. Como a gente sabe que às vezes o som de palestra não é bom, foi isso que ele disse. E isso é o resumo da palestra, galera. É exatamente isso. Tipo, se vocês acharem que vocês vão fazer uma coisa ruim, ignorem essa ideia, façam. Se ficar ruim, dá risada, sei lá, dorme, acorda e é um dia novo, manja.
E é isso. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, não sei. Alguém? Perguntas? Feedbacks também. Não sei, nem eu sei o que eu perguntaria. Beleza, gente. Oi. Boa tarde, meu nome é Arthur. Tem algum livro que vocês recomendam para começar nisso? Ou algum blog que vocês acompanham sempre? Alguma coisa? Olha, eu posso te passar alguns livros sobre filosofia maker, sobre open design, mas eu não sei de cabeça. Se você quiser mandar um e-mail, daí eu te passo certinho. Ah, joia. Eu te mando sim. Obrigado. Você quer fazer o quê, exatamente? Para começar nessa parte de desenvolvimento de jogos, essas coisas. Você sabe programar? Sei. Então não precisa ler livro, cara. Precisa não? Não precisa ler nada. Só vai fazer. Tá. Tipo, porque o que você vai aprender ali? Tipo, o que você quer estudar? Como é que funciona essa parte de... o conceito do jogo, na verdade, eu gosto do jogo, mas eu não sei como ele funciona, entendeu? A inteligência artificial por trás, esse tipo de coisa assim. Alguma coisa que explique esse roteiro do jogo, sabe? Esse por trás. Então, a ideia, cara, é tipo... Pega os livros com ela, com certeza, mas a dica que eu dou é que, assim, parece que você não está entendendo muito bem o seu problema. Porque você ainda não tem esse problema, sacou? Quando você começar a fazer, você sentar e digitar a primeira linha de código, você fala assim, velho, como é que eu começo a programar um jogo? Esse é seu problema. Entendeu? Porque mesmo essa questão de estrutura do jogo, que cara o jogo vai ter, o roteiro que ele vai ter, o que eu quero que o jogador sinta, tipo... É na hora que você começar a fazer mesmo. Você pode, sim, sentar antes e pensar, ok, o que eu quero que esse jogo seja, antes de sentar e digitar código, entendeu? Mas é sentar e pensar nisso, entendeu? O que, assim, em relação a esses livros, na verdade, é uma filosofia, entendeu? É o que você vai fazer depois que você tiver criado esse jogo, entendeu? É o que você vai fazer com esse código pronto. Mas não, assim, essas questões técnicas, por assim dizer... tentando mesmo, porque, sério, se você pegar, tipo, livro de roteiro, de jogo, seu jogo vai ser igual a todos os outros. Beleza, obrigado. Oi, meu nome é Isabela. Eu me denomino, né, uma maker, uma futura desenvolvedora de games, porque eu tenho a ideia de um jogo, tipo assim, se eu fosse pensar, eu tenho um roteiro, eu tenho os personagens, eu tenho tudo. Se você me perguntar se eu sei programar, não sei programar, eu não sei modelar, eu até baixei o Unity, o trio dele, mas não deu muito certo, porque, obviamente, eu não comprei a licença. E, assim, eu gostaria de saber se vocês já viram, se existe incubadora de games, existem pessoas que compram ideias de games. Porque, assim, eu tenho vontade, claro, todo mundo fala, eu tenho que pesquisar no YouTube, eu tenho que ir atrás das fontes para eu aprender, claro. Mas, às vezes, é bom também ter aquela pessoa que já te auxiliasse, já soubesse por onde o caminho, né? Porque tem tantos caminhos que eu fico perdida. Vocês teriam uma orientação, assim, existe alguma equipe que ajude nisso? Eu não sei. A pergunta é se tem alguém que... Pessoas, assim, se existem grupos, organizações de pessoas que ajudem na sua ideia. Você tem ideia e você não sabe fazer um game, no caso, e essas pessoas vão te ajudar. Existe isso? Ou, de fato, os makers, os desenvolvedores de games, têm que ir pelo caminho sozinho? Você já entrou no grupo Boteco Gamer? Entra, mas não entra, porque tem muita coisa nada a ver, saca? Mas o pessoal zoa lá gente que quer vender ideia. E é exatamente isso que não tem nada a ver. Tipo, ideia todo mundo tem, sabe? Ideias boas. Só que quando você... essa é a ideia, tipo, de você ir fazer. Porque você acha que sua ideia é completa porque você não faz ideia do processo que é desenvolver um jogo. Tem 1000 problemas que você nunca enfrentou. E quando você dá de cara com eles, você vai aprender a resolver aquele problema, entendeu? Por exemplo, você pensa em tal coisa, meu jogo tem tal personagem, tal coisa. Seu primeiro capítulo vai ser como? Como é que vai ser a interface?
Acabou meio que nosso tempo, mas você entendeu? Não substitua a experimentação por um livro ou por um site. Você não sabe programar, não sabe modelar, arranja um jeito de fazer um jogo sem saber. Esse é seu problema, entendeu? Resolva esse problema. Arranja um jeito de fazer um jogo do jeito que você é hoje. Depois você se preocupa com o resto. Mas... Pode concluir. Assim, não é um caminho solitário. Assim, isso que o Gabriel falou, tipo, realmente faz com o que você tem, entendeu? Isso não é uma coisa ruim. Mas, assim, eu realmente acredito nisso que eu preguei. Eu acredito em trabalho coletivo. Tem coisas que eu sei que eu não sei fazer e eu não quero aprender, sinceramente. E por isso que eu realmente acredito em trabalho coletivo. Resta você achar essas pessoas. Mas isso não quer dizer que isso vai te impedir de fazer o que você quer. Isso, na verdade, não pode.